ar o nosso Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho ou Robson Cidadão, pode fazer a sua inscrição. E também chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. No programa de hoje, vamos conversar com o Dr. César Brito, ex-presidente da OAB Nacional, também membro na CNBB, da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, e ainda da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Dr. César Brito conosco hoje vai abordar dois temas muito interessantes e também muito polêmicos. Primeiro, vamos falar sobre o pós. O que é que nós estamos vivenciando no Brasil hoje, depois da legislação trabalhista, e também vamos conversar sobre a regulamentação da cannabis medicinal, que se chama popularmente, né, muita gente distorce às vezes, mas que se conhece popularmente como a maconha. Né? Então, tudo isso vamos abordar no programa de hoje com o doutor César Brito. Doutor César, bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. É um prazer estar falando com você, Robson, e dizer que temas como você traz é muito importante para dar efeito real e concreto, não discursivo, ao segundo nome, que é a cidadania, que você bem ali ilustra. E cidadania pressupõe reconhecer direitos e obrigações, mas e se relacionar com o poder público e relacionarmos entre nós mesmos. E é isso que você faz através do melhor instrumento, que é a educação e distribuição de saberes. Então, é uma honra estar com você participando desse programa. Obrigado, doutor César. E vamos iniciar com a questão da reforma trabalhista, né? Que reflexões nós podemos fazer a respeito desse momento pós-reforma trabalhista? Né? Porque eu me lembro que primeiro se dizia que o Brasil iria para frente, porque estava para trás pelo fato de que grandes países do mundo tinham feito sua reforma trabalhista, tinham uma legislação bem diversificada, e nós aqui no Brasil só criávamos problema. Né? Como também muitas vezes se falou sobre problemas ligados à reforma tributária, como se fala recentemente, que é a grande reforma tributária seria a grande salvação das pessoas. Como já se falou no passado também, passado bem recente, que a salvação do Brasil era a reforma da Previdência. Sempre a salvação vem numa reforma, quando essa reforma é concluída, leva embora alguns direitos, né? Ou muitos direitos, mas na prática, o que é que fica? Né? Esperança de uma outra reforma que leve mais direitos daqueles que mais precisam? Então, eu gostaria de saber, no seu entendimento, doutor César, o que nós podemos dizer hoje, né, que está sendo deixado como reflexo dessa reforma trabalhista. Robson, você faz uma introdução absolutamente correta, que eu resumi uma vez num artigo que eu publiquei no Congresso em Foco, que eu escrevo regularmente, e nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram. Eu resumo assim, a catástrofe dos argumentos catastróficos. Se você bem colocou isso. Ora, toda vez que você quer reduzir o direito de alguém, isso tem sido quase uma obsessão dos patrimonialistas, porque nós temos uma Constituição cidadã, ele não vai dizer, vou retirar seus direitos. Ele não, jamais diz, eu vou acabar com tudo que você conquistou. Aí usa palavras bonitas. E esse clima há de terror, esse medo. Então, sempre tem um argumento catastrófico. A reforma trabalhista ela é fundamental para que gere emprego. Não gerou de emprego, gerou foi desemprego cada vez maior. E os empregos que são gerados são com remunerações cada vez piores. Nós estamos falando da coisificação da pessoa humana. Se você for olhar... se em alguns momentos se pode chamar de emprego, né? São determinados trabalhos temporários. E eu me recordo, até abrindo um parênteses, doutor César, que eu entrevistava o então ex-deputado Rogério Marinho, que depois foi transformado em ministro do governo Bolsonaro. Quando eu pergunto, ele fazia defesa, né? Ele era o secretário dessa questão da reforma trabalhista, depois foi da Previdência, mas na questão da reforma trabalhista, deve dizer assim, olha, as empresas vão gerar empregos, as grandes empresas vão gerar empregos depois da reforma trabalhista. E eu perguntava, você pode me citar, por favor, o nome dessas, de quais empresas vão gerar quantos empregos? Né? Nunca se tinha essa resposta, né? Ou seja, esse compromisso nunca existiu e até agora, na prática, não se viu. Exatamente.
Porque a ideia, na verdade, é coisificar a pessoa humana, transformar coisa a ser apropriada pelo menor preço. Essa é a lógica perversa dos novos tempos, né? O ser humano é mercadoria. Ele é comparado com qualquer matéria-prima. Isso é absolutamente ridículo, não encontra amparo histórico, porque você cresce quando você cresce todo mundo junto, você cresce quando há evolução. Você pode fazer mudanças para evoluir e mudanças para involuir. E eu acho que, no caso da reforma trabalhista, foi uma involução muito grande. Uma vez disseram assim, mas é para modernizar o Brasil. Vocês estão modernizando, trazendo o Brasil para a idade moderna, ainda do feudalismo, ainda quando as pessoas eram coisas que se pagava muito pouco. Aliás, o próprio governo que banca a reforma trabalhista, é bom lembrar sempre, ele no Ministério do Trabalho, ele proibiu a investigação e a punição de trabalho escravo, análogo de escravo. No Brasil, tem mais de 120 mil trabalhadores e trabalhadoras vítimas de trabalho escravo. E eles disseram, não querem fiscalizar sobre eles. E foi aplaudido. O governo subsequente, que traz também o próprio Marinho navegando em suas águas, ele extingue o Ministério do Trabalho. Você vê como há uma intenção muito clara sobre a retirada de direitos. Eu participei da audiência pública. E uma coisa que se escuta muito, doutor César, como argumento é o seguinte: mas você prefere que a pessoa fique sem emprego, fique morrendo de fome, então é melhor que ela perca determinados direitos, mas fique empregada, ganhe alguma coisa, ou você prefere que ela não ganhe nada? A pessoa mais ou menos perguntar, você prefere receber um soco no estômago ou um soco no olho? Eu prefiro não receber soco. Essa opção tem que ser dada, não de apanhar. Eu participei da audiência pública também na Câmara dos Deputados sobre esse tema. E quando eu chego lá, você bem fez essa introdução, disseram, olha, são tantos milhões de processos no Brasil, é preciso acabar com a justiça do trabalho. Era muito mais avançado ainda nesse sentido. Aí eu disse, olha, gente, acabei de me lembrar de Abraham Lincoln, quando ele diz assim, hipocrisia é matar os pais e pedir clemência ao juiz por ser órfão. Ora, exatamente isso. As pessoas não pagam os direitos, porque é vantajoso não pagar direitos, porque os trabalhadores, só um terço procura a justiça, na justiça é estimulado a fazer acordo pela metade. Ora, as pessoas que não pensam na pessoa humana, mas só no lucro, é vantajoso não pagar. Então, alguém vai para a justiça do trabalho para o outro lado direito, e em vez de fazer como a Europa faz, pune quem não paga, não faz concorrência com quem não paga, estimula, dizendo, olha, você pode agora não pagar e sequer a justiça poderá fazer com que você venha ressarcir o trabalhador ou a trabalhadora. Então, foi uma lógica absolutamente perversa. Você não pagar e estimular que não pague e não dar instrumento para ressarcimento daquele que mais necessita, que é a parte mais frágil da sociedade, aquele que vende a força do seu trabalho para a sobrevivência sua, e sequer sobra. Aliás, o Justiça do Trabalho, eu gosto de dizer uma frase de um nordestino nosso, que é Djavan, eu me aproprio de uma das frases dele, é a justiça dos que não têm e tem que ter para dar. Então, é uma justiça de pobres, de necessitados. Ninguém quer ir para a justiça e demorar 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos para receber os seus direitos, porque a fome tem pressa, a fome não espera. E muita gente faz, o trabalhador vai para a justiça para fazer investimento. É brincadeira. Investimento quem não tem nem para sobrevivência própria, e vai porque não recebeu no momento adequado. Então, acho que é preciso desmontar essas teses aliás, o Futuro respondeu isso, era tudo uma falácia, o desemprego aumentou, e não se pode dizer, o desemprego aumentou por causa da pandemia. Não, já tinha aumentado antes da pandemia. A economia já estava sem dar os sinais esperados pelo atual governo antes da pandemia. É importante que as pessoas lembrem disso. Exatamente. E remunerações bem colocadas, remunerações indignas. As pessoas estavam sendo demitidas o tempo todo na esperança de que pudesse contratar com muito mais barata. Aliás, tem até trabalho 0 hora. Você fica lá em casa, quando precisar, chama. E olha que absurdo. Você fica contrata trabalho, sem trabalho, e o empregador chama quando quiser, e o empregado não tem essa mesma regalia de recusar. Olha que lógica perversa. Deu essa impressão que os empresários, não todos, eu sempre faço a restrição, não todos. Não generalizar, né? Não generalizam, mas aquele que tem acesso ao poder
deve ter dito assim, como é que eu posso fazer minha maldade aqui? Aí foram colocando uma rapidez muito grande e destruíram décadas de construção, com participação de todos, participação da sociedade civil, de trabalhadores, da igreja, construindo um sistema muito mais justo, que é desmontado de uma hora para outra, como foi desmontado também o sistema da Previdência. E, aliás, só não foi pior pela resistência, porque queriam que a Previdência fosse título de capitalização. Né? Você tem um título de capitalização exemplo do Chile. Essa era uma proposta que se estava lá. Ora, como se o trabalhador tivesse excedente para poupar, para quando se aposentar, esse excedente pudesse garantir a aposentadoria. É brincar demais com o ser humano. Brincadeira. Doutor César, e quando nós pensamos no que foram as promessas da reforma trabalhista e vivenciando hoje, neste ano que está terminando 2020, qual seria, no seu entendimento, a grande falsa esperança, a grande mentira que caiu por terra ao longo desse tempo, depois da implementação da reforma trabalhista? Eu acho que as pessoas não aprenderam ainda, alguns governantes. Se você for lembrar que a primeira medida provisória do governo Bolsonaro, no que se refere a trabalhista, era dizer que os trabalhadores, diante do coronavírus, tinham duas opções: ou ficar em casa sem remuneração, morrendo de fome, ou, para não ter fome, trabalhar morrendo com o vírus. Essa foi a primeira opção, aplaudidíssima. Foi a primeira apresentada por Paulo Guedes e Bolsonaro. E se não tivesse uma resistência da Depois sociedade fizeram a civil... proposta de R$ 200, depois o Congresso bateu em cima e terminou se aprovando os R$ 600 para as pessoas poderem ficar em casa e não trabalhar por causa do coronavírus, né? Exatamente isso. Então, isso mostra que a lição que eles colocaram para nós continua ainda ativa. O exemplo agora, aí já tratando do servidor público, é a PEC do servidor público. Né? Eles estão desmontando o Estado brasileiro e oficializando o desmonte, dizendo que a saúde e vários serviços pode ser feito por empresas privadas. Então, ele está oficializando a terceirização e está permitindo, da Constituição, o contrato privado de gestão. E se nós formos olhar toda essa corrupção que nós temos no sistema da saúde, em pleno coronavírus, foi dessas empresas que boa parte delas privadas, privatizadas com donos próximos do poder. Então, eles querem colocar esse texto na Constituição. Então, não aprender. Aliás, aprenderam na visão deles a lição e querem repetir. E nós que somos vítimas temos que aprender a lição e não deixar o desmonte do Estado brasileiro, não deixar que privatize, como se pensou até privatizar o SUS. Olha que coisa, que modelo de Estado nós queremos para nós. A situação do Brasil só não foi pior em relação à questão do coronavírus por causa do próprio SUS, né? Pela existência do SUS. Diferente do impacto muito maior, mas muito maior que aconteceu nos Estados Unidos, onde a saúde é privatizada justamente, né? Está aí essa situação E graças ao Congresso Nacional, justiça seja feita ao Congresso Nacional, você bem lembrou. Exato. O Congresso Nacional e teve um papel muito importante no combate ao coronavírus. E, por fim, em relação a essa questão da reforma trabalhista, doutor César, o que é que você poderia dizer assim que foi a grande farsa, a grande mentira que foi prometida, mas não foi cumprida, fruto da reforma trabalhista? Eu acho que a grande mentira que se deve é prometer que o Brasil seria melhor sem trabalhadores e quando nós já sabíamos que isso era absolutamente impossível. A grande lição é acreditar, ter acreditado. Então, quem acreditou, pense um pouquinho mais. Quem acreditou? Há uma história muito grande que eu gosto de contar, que nós aprendemos na infância, que é a história de Chapeuzinho Vermelho. E pergunta ao lobo mau qual é o melhor caminho para a casa da vovozinha. Então, se você tiver dúvida, nunca pergunte ao lobo mau qual é o melhor caminho para a casa da vovozinha. Se você é trabalhador, se você é trabalhadora, se você é excluído, não pergunte a quem exclui, não pergunte a quem explora qual é o melhor caminho para chegar na casa da vovozinha. A grande lição é que muita gente ainda acredita nesses contos de fada.